Olá, crianças! Quanto tempo, hein? Estamos aqui novamente, né? Para aprender mais um pouco da palavra de Deus. Mas antes, vamos orar a Deus? Vamos? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar mais um tempo aqui para aprendermos da Tua palavra, Senhor Deus. Fala conosco, fala os nossos corações, ministra, Senhor Deus. Continua a nos instruir, Senhor Deus, através da Tua palavra. Meu coração está aqui, Senhor Deus, para te ouvir. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Olá, nós estamos com uma nova revista. Como todos já sabem, faço parte da Igreja Nazaré Central de Campinas, tá? Eu me chamo Tia Giovana, como todos vocês sabem, e eu faço parte da escola dominical aos domingos, junto com a professora Márcia e com a professora Débora, tá? E esse trimestre nós vamos começar com uma nova revista. E esta revista aqui é Eu Creio, tá? Que será que vai falar essa revista? A revista vai falar sobre o credo, tá? Que significa eu creio, que vai falar em que nós cremos, em que o cristão crê. Então ele vai falar um pouco sobre a Trindade, tá? Então é isso sobre nessa revista a gente vai saber tudo sobre a Trindade, tá? E essa primeira lição sou eu que vou dar para vocês falando sobre a Trindade, tá? E para a gente estudar, nós temos os textos bíblicos. Mateus, capítulo 3, do versículo 16 e 17, e 2 Coríntios 13, 13, versículo 13, tá? Então, vamos lá começar com a nossa jornada, com a nossa aprendizagem. Vamos lá! Oi, vamos continuar? Para a gente entender sobre a Trindade, eu trago aqui o exemplo do ovo, tá? Então, vocês viram aí que está dentro de uma tigela o ovo quebrado. Vocês estão vendo a gema, estão vendo a clara e a casca do ovo do lado da tigela, né? Então, a gema faz parte do ovo, não faz? A clara também faz parte do ovo. E a casca também faz parte do ovo, tá? Mas sozinha a gema não é ovo. Sozinha a clara não é ovo. Sozinha a casca não é ovo. Para ser um ovo, tem que estar as três partes juntas, tá? Então, esse exemplo que eu trago para a gente possa entender sobre a Trindade. Então, vamos conhecer hoje o nosso Deus, que são três em um, tá? Pense aqui no ovo para vocês entenderem o nosso Deus. A gente vai conhecer o nosso Deus. Aqui, a nossa lição 1, né? Trindade, 3 em 1. Isso que fala sobre a Trindade está lá em Mateus 28, 19, tá bom? Depois vocês vão verificar aqui. Então, olhe bem esta figura. Olhe a figura, analise a figura, tá? Então, vamos começar? O pai não é o filho. Então, fala que o pai não é o filho. E que o filho não é o Espírito Santo, tá? E que o Espírito Santo não é o pai. E que o Espírito Santo não é o filho, tá? Vamos continuar. Mas os três são Deus. Então, Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Eles são três pessoas diferentes, com características diferentes e funções diferentes, que nós vamos ver mais lá a seguir.
Então, cada um tem a sua função, a sua característica, ok? Agora nós vamos falar sobre cada uma das pessoas da Trindade. Vamos falar de Deus Pai, tá? Vamos falar de Deus Pai. Deus Pai é o Criador de tudo e de todas as coisas. Deus Filho é o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Foi ele que andou com os discípulos e morreu na cruz para nos livrar dos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. E quando ele estava andando com os discípulos, ele falou que ele iria embora, mas ele deixaria uma pessoa para nos tomar conta da gente e nos convencer do nosso pecado. Estamos falando do Consolador, o Espírito Santo de Deus, né? Então ele conversou com os discípulos deles, falou que ele iria, mas ia deixar alguém para cuidar da gente, para nos convencer do pecado, para falar aos nossos corações. Continuando, falando sobre o Espírito Santo de Deus. Nós vimos que quando Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de pomba. Não devemos esquecer que o Espírito Santo não tem corpo, tá? Ele veio em forma de pomba para que as pessoas pudessem ver. E por que uma pomba? Porque a pomba nos transmite paz. Quando a gente olha para uma pomba, a gente logo pensa em paz, né? E é exatamente isso que o Espírito Santo traz aos nossos corações. Paz, por isso que ele veio em forma de pomba, tá? E aqui em 2 Coríntios 13:13, nós vemos a pessoa da Trindade, né, na bênção apostólica que o pastor, né, dá no final dos cultos, né? Que a gente vê aqui, que fala a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, né? E a gente fala amém, que diz assim seja. Então aqui a gente pode ver a Trindade, a pessoa da Trindade, as três pessoas da Trindade. Chegamos ao final, né, da nossa aula de hoje e nós vamos recapitular o que foi que nós aprendemos. O que eu aprendi hoje, professora Giovana? O que foi que eu aprendi hoje? Vemos como a Trindade funciona, que cada um deles tem uma função e uma característica, mas que eles são que a Trindade é um único Deus. E fala assim, que devemos lembrar que os três são Deus, então há um único Deus. Mesmo que às vezes a gente só fala mais do Pai e do Deus Filho, mas todas as pessoas da Trindade merecem o nosso louvor e a nossa adoração. Que Deus criou para vivermos, Deus nos criou para vivermos com a mesma lealdade e confiança que vive a Trindade, né? Com a mesma comunhão, com a mesma união. Que as pessoas da Trindade têm um relacionamento perfeito e trabalham em união. E lembrar que como somos filhos de Deus e seguidores de Jesus Cristo, e tendo o Espírito Santo de Deus que habita em nós, devemos nos esforçar, né, para fazer a vontade do Pai e vivermos em união um com os outros. Ok? E para terminar a nossa aula de hoje, temos o versículo de memorização, tá? Para a gente memorizar, tá?
Assim diz o Senhor: eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há outro Deus. Que Deus está falando para nós? Não há outro Deus além dele. Ele é o único, ele é soberano, ele é o nosso único Deus, o único Deus que devemos ter é dar adoração e louvor. Vamos repetir novamente o nosso versículo de memorização? Assim diz o Senhor: eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há outro Deus. Isaías 44, versículo 6. Foi muito bom estar aqui com vocês, tá? Explicando um pouco da Trindade. Depois nós vamos dar continuidade falando de cada um deles, tá? E vamos orar a Deus, pedir que Deus nos ajude a viver em comunhão, viver em união, assim como a Trindade vive. Pedir a Deus que o Espírito Santo possa nos abençoar, nos abençoe nas nossas dificuldades, que Jesus perdoe os nossos pecados e que Deus cuide de todos nós. Vamos orar para terminar nossa aula? Um beijo para vocês, foi muito bom estar novamente aqui com vocês, tá bom? Beijão. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, obrigada porque Tu é um Deus único na nossa vida. Obrigada porque o Senhor cuida da gente. Obrigada porque o Senhor deixou o Consolador. Obrigada, Senhor, porque o Teu Filho, Jesus, veio, morreu na cruz para me salvar, para me livrar dos meus pecados, Senhor Deus. Obrigado por este amor tão grande, este amor tão maravilhoso, Pai. Este amor incondicional que Tu dá para cada um de nós. Nos ajude, Senhor Deus, a andar e a viver, Senhor Deus, para fazer a Tua vontade, Pai. Obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Beijo para vocês e até a próxima.